Olá, meu querido, olá, minha querida irmã. É com muita alegria que nesse 19º domingo do tempo comum eu venho para meditar com você o Santo Evangelho de hoje. O Evangelho deste domingo é João, capítulo 6, versículo 41 a 51. Vamos, como de costume, rezar a oração ao Espírito Santo e depois a oração da armadura do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Façamos juntos, para aqueles que já conhecem, e para aqueles que não conhecem, a oração da armadura do cristão, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu convido a você nesse momento a abrir a sua Bíblia, você que pode fazer isso agora. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 6, do versículo 41 ao 51. Pão que desce do céu é o subtítulo. Diz assim: murmuravam entre eles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: porventura não é ele o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
E meu querido e minha querida irmã, nesse momento de graça, né? Momento onde a palavra do Senhor foi proclamada, gostaria de partilhar um pouco, né, com você esse evangelho. E começo dizendo para você: Jesus é o verdadeiro alimento que sacia a nossa fome, a fome de todo homem. Queridos irmãos e queridas irmãs, é preciso, né? Preciso que a gente fale sobre isso, que o Evangelho de São João nos conta que os próprios, né, concidadãos, aqueles que eram ali do lugar onde Jesus nasceu, eles que viram Jesus crescer, né? Eles que sabiam de fato quem era a mãe e o pai adotivo de Jesus, eles duvidaram dele, né? Porque viam em Jesus um homem comum, o filho de um carpinteiro, e se escandalizaram, porque ele disse que era o verdadeiro pão descido do céu. E é engraçado pensar, dizendo engraçado, pensar no sentido de que esse povo era um povo que, né, conhecia, alguns tinham bem o conhecimento, né, da tradição que foi passada através, né, dos seus pais, através daqueles que foram seus antepassados, e que recordaram ali, né, aquele momento onde o povo hebreu, né, o povo reclamava de Moisés porque estava passando fome, e ali eles comem o pão, o maná. Mas Jesus diz: eu sou o verdadeiro pão, né, o pão descido do céu. E aí, meus queridos e minhas queridas irmãs, é preciso pensar nisso, né? É preciso pensar que nós, eu e você, temos essa necessidade, a necessidade de nos alimentarmos sempre desse pão que vem do céu. E nós fazemos isso quando nós vamos à Santa Missa, quando nós podemos comungar o corpo e o sangue do Senhor. E antes, quando estava pensando naquilo que Deus queria transmitir através de mim também, que o próprio Espírito queria transmitir, eu lembrava que no ano de 2003, justamente em abril, o então Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, ele lança uma encíclica chamada Eclésia de Eucaristia, né? E essa encíclica trata do mais precioso bem da nossa igreja, que é o sacramento da Eucaristia, corpo e sangue de Jesus Cristo nas espécies do pão e do vinho. Continua a encíclica a nos falar, diz assim: a igreja vive da Eucaristia. Essa verdade não exprime não apenas uma experiência diária de fé, mas contém nela, em síntese, o próprio núcleo do mistério da igreja. Então nós vamos percebendo aí o grande valor, né, que tem a Eucaristia, né? Porque a igreja fundada pelo Senhor, instituída por Ele, né, e caminha nessa doutrina, e que o próprio Cristo, né, porque foi Ele que instituiu a Eucaristia, repito novamente, Ele diz, né, na quinta-feira. E aí, queridos irmãos, nós também que vivemos esse tempo diferente, devemos pedir muito a Deus que nos ajude, porque foi nos pedido, né, até pelo nossos próprios governantes, né,
que se fechassem várias realidades, né? Já não podíamos mais ter a liberdade e, né, para ir a um shopping, para ir a uma praia, para sair com os nossos amigos. E a igreja também teve que fechar suas portas. E aí também, quando a igreja fecha as portas, ela, ali por esse direcionamento, né, das autoridades sanitárias, nós ficamos de fato privados, passamos todo um tempo privados da Eucaristia. Mas eu gostaria de dizer para você que hoje nós precisamos, e aqueles que estão mais afastados, que ainda não voltaram, precisam voltar à igreja. Nós temos na igreja todos os cuidados que são necessários para que você possa participar seguramente da Santa Missa, para que nós não também caiamos na mesma tentação daqueles que conheciam Jesus, de não acreditar mais nele como esse pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue viverá em mim, né? Então é preciso que nós nos alimentemos da Eucaristia. Por isso eu digo para você, né? Se você está afastado, procure um sacerdote, confesse. Se você está muito tempo longe da Eucaristia, né? Não está em estado de graça para receber o Senhor, procure um sacerdote, confesse, né? E receba Jesus, porque Ele é o pão vivo descido do céu, é Ele que nos dá a vida. Não corramos o risco, né? Não corramos o risco de abandonar a nossa fé e de acharmos que ali, né, na Santa Missa, aquilo é apenas um gesto, né, uma atitude simbólica. Não, ali é o próprio Cristo que é imolado por nós. Então hoje nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nos ajuda a não negligenciarmos a nossa fé, né, e buscarmos o Senhor. É um mandamento da lei do Senhor. A questão da Santa Missa Dominical é um mandamento do Senhor. Então não podemos deixar de lado isso, já que agora nos é permitido voltar, né? É claro que nós precisamos ter os cuidados que são necessários, né? É claro que talvez muitos não possam voltar, mas eu digo para você, que venha a Jesus. Não corra esse risco, né, de deixar de alimentar-se com o próprio corpo e sangue do Senhor, para que não caiamos no pecado, né, para que não caiamos no engano, esse engano, né, de que nós participamos em casa da Santa Missa e que está tudo bem, né? Claro que quando isso nos era possível, né, quando não era possível participar da missa na igreja, nós tínhamos que de fato nos contentar com essa possibilidade de comungar, de participar ali. Claro que isso era válido e é válido, né, para aqueles que não podem estar na igreja, não podem ir à igreja. Mas a igreja já está com as suas portas abertas, né? As portas abertas com os cuidados que são necessários. Até preciso pedir ao Senhor essa coragem para voltar. E é isso que eu digo a você: volte, né? Volte ao Senhor, volte o seu coração a Ele e venha participar deste banquete da Eucaristia. Deus te abençoe e um bom e santo domingo. E vamos rezar esta Ave Maria pedindo à nossa boa mãe que nos acolha o nosso coração e nos ajude com a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um bom domingo, um grande abraço. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.